Olá, meus amigos. Hoje analisaremos uma obra-prima do realismo brasileiro, um romance psicológico, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Casmurro é sinônimo de teimoso, implicante, cabeçudo, ensimesmado, sorumbático, ou seja, uma pessoa triste, tristonha. Vamos a uma síntese do enredo, então. Uma longa história. O narrador de Dom Casmurro é Bento Santiago, o Bentinho. Ele é o Dom Casmurro, que, em primeira pessoa, inicia a narrativa explicando o título da obra. Ele conta que, vindo da cidade para o Engenho Novo, onde ele mora, encontrou no trem da Central um rapaz do seu bairro, que conhece de vista e de chapéu. O rapaz o cumprimentou, sentou-se ao pé dele, falou da lua e dos ministros e acabou recitando versos para Bentinho. Como o Bentinho estava cansado, ele fechou os olhos 3 ou 4 vezes, o que fez com que o poeta interrompesse a leitura e colocasse seus versos no bolso. Ficou irritado, né? Bento, acordado, pede para ele continuar. Deu uma de educado. Continue, por favor. Elogiou os versos. O senhor faz bons poemas. Mas o poeta disse que havia acabado e ficou amuado. No dia seguinte, o poeta disse nomes feios a respeito de Bento e alcunhou o Dom Casmurro. Então foi o apelido que ele recebeu. Os vizinhos, que também não gostavam de seus hábitos reclusos e calados, deram continuidade ao apelido, que afinal pegou. Era Casmurro para cá, Casmurro para lá, e não teve jeito. O narrador, que é o próprio Bentinho, explica que Casmurro significa homem calado e metido consigo, e que Dom veio por ironia, para lhe dar ares de fidalgo, de importância. Perceba que ironia. Explicado o título, o narrador diz que passa a escrever o livro. Antes diz os motivos que o levaram a escrevê-lo. Vamos ao primeiro texto. O meu fim evidente, finalidade ao escrever o livro, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Tentar trazer para a minha velhice a minha vida adolescente. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Dá um saltinho. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Eu quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei até em fazer, esse até é meu, uma história dos subúrbios. Em frente. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Ele estava olhando para a parede e viu alguns bustos pintados. Quais são esses bustos? Ele disse, fiquei tão alegre com esta ideia, quer dizer, eles inspiraram-no a escrever o livro, que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, olha os bustos. Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Perceba que esses nomes todos sugerem traição. Ele vai se inspirar aí nessa gente, olha só o que vai acontecer. Bento diz ainda que vive só, está sozinho e com um criado, que a casa em que mora é própria e que a construiu, levado por um desejo de reproduzir no Engenho Novo a casa em que se criou na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto. Todos os episódios que vão acontecer com o Bentinho vão acontecer nessa rua de Mata Cavalos. Agora ele está no Engenho Novo, percebe? Uma casa que ele construiu. Atenção para esse importante fato. A casa era a da rua de Mata Cavalos e o ano é novembro de 1857. Começou a história. Numa tarde, ao entrar na sala de visitas, criança ainda, Bentinho ouviu seu nome e escondeu-se atrás da porta. José Dias, que era o agregado em casa de Dona Glória, a mãe de Bentinho, lembrou a ela que já era tempo de enviar o filho, o Bentinho, ao seminário, porque senão poderia haver uma grande dificuldade. Explicou que a dificuldade consistia em que Bentinho, já com 15 anos, olha, a história começa com 15 anos, e Capitu, 14 anos, ela é um ano mais nova que ele, só que em matéria de reflexão e dissimulação está anos-luz na frente dele. Diz a Dona Glória que ultimamente o agregado Zé Dias estava antes para ela. Andavam de namoro pelos cantos da casa, sempre juntos, em segredinhos. Dona Glória jamais desconfiara da amizade entre Bentinho e Capitu. Dona Glória fizeram uma promessa de colocar o filho Bentinho no seminário e adiou o cumprimento da promessa para deixar Bentinho o maior tempo possível perto de si. Tio Cosme estava ali também e pergunta se há necessidade de fazer o menino padre mesmo. Prima Justina não chegou nem a opinar. Dona Glória sai da sala chorando. Bentinho ficou estarrecido ao ouvir a denúncia, a revelação de José Dias. De fato, ele amava Capitu,
mas ainda não se dera conta disso. Aí vem a pergunta, falamos desse agregado, quem é José Dias? Vou explicar. José Dias é um agregado da casa há muitos anos. Ele tem 55 anos quando começa a narrativa e é bastante antiquado no vestir. Amava os superlativos, tudoíssimo, belíssimo, maríssimo, né? Vive com a família de Bentinho desde que ele acabara de nascer. Pedro de Albuquerque Santiago era casado com Dona Maria de Glória Fernandes Santiago, da Glória, e possuía uma fazenda em Itaguaí. Um dia apareceu ali um sujeito chamado José Dias, é o próprio, dizendo-se médico homeopata. Mentiroso, tudo mentira. José Dias, atacando de homeopata, portanto, curou o feitor e uma escrava da fazenda e ganhou a simpatia do pai de Bentinho, que lhe propôs ficar vivendo na fazenda com um pequeno ordenado. José Dias aceitou, interesseiro, né, ambicioso, aceitou casa e comida sem outra remuneração, salvo o que quisessem dar por reconhecimento. Quer dar algo para mim, tudo bem. Um dia, pesando a consciência, José Dias confessou a verdade. Disse que não era médico, mas não foi despedido. Ao contrário, para surpresa de todos, ele passou a ter muito prestígio na casa. Quando Bentinho tinha 4 anos, olha o flashback, seu pai faleceu. Dona Glória tomou a direção da casa e levou para morar consigo 2 parentes, igualmente viúvos. O seu irmão Cosme, que é um advogado gordo e bonachão, e a prima Justina, que é uma mulher magra e só fala maldades, maledicente. Era chamada a Casa dos 3 Viúvos. Muito bem. Dona Glória, quando perdeu o primeiro filho, fez uma promessa. Se o segundo filho viesse ao mundo, ele iria para o seminário. Logo, Bentinho nasceu sob promessa. Daí o nome, Bentô, já está abençoado. Dona Glória, muito religiosa e temente a Deus, divulgou a parentes e familiares a promessa de entregar o filho à igreja. Para tanto, desde muito cedo acostumou Bentinho com a vida eclesiástica, por meio de livros, imagens de santos, e levava Bentinho sempre à missa, dizendo que era para ele aprender a ser padre. Chegou até a contratar um padre, o padre Cabral, que sempre jogava com a mão, com o tio Cosme, para começar a preparação do menino para a vida religiosa. Mas, voltemos lá, o que teria acontecido a Bentinho depois de ele ouvir a denúncia de José Dias? Depois de ouvir a denúncia de José Dias, Bentinho, bastante assustado, corre em direção à varanda da casa. Ia meio tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair pela boca. Faltava-lhe coragem para passar ao quintal vizinho. Ali, vizinho, bem ao lado, só um muro, moravam Capitu e seus pais, João e Fortunata. Bentinho andava de um lado para outro, ouvia vozes confusas repetirem o discurso de José Dias a Dona Glória. Sempre juntos em segredinhos, se eles pegam de namoro, Dona Glória. As pernas de Bentinho pareciam prendê-lo ao chão. Afinal, fez um esforço, empurrou a porta do muro e entrou. Quem que ele viu? Capitu. Capitu estava em frente ao muro do lado de sua casa, arriscando com um prego. Caminhou em direção a ela, que também vinha ao seu encontro, inquieta, perguntando-lhe, que é que você tem? Ele disse, eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Bentinho quis insistir que nada, mas não conseguiu falar. Era todo olhos e coração, um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desabotoado. Capitu voltou a perguntar o que ele tinha. Bentinho pensou em dizer-lhe que ia entrar para o seminário. Olhou para o muro e viu que Capitulina tinha arriscado uma inscrição nele. Bentinho quis ver os riscos de perto e deu um passo. Capitu agarrou-o, correu adiante para apagar o escrito. Bentinho deu um pulo e antes que ela repassasse o muro, ela raspasse o muro, ele leu o seguinte. Que coisa, hein, Dona Capitulina, Dona Capitu? Bento e Capitu não falaram nada. O muro falara por eles. Os pais de Capitu, é bom saber isso, eram pobres e foram protegidos de uma enchente por Dona Glória, que passou a ter uma enorme ascendência moral sobre eles. Chegou mesmo mais tarde a impedir o pai de Capitu de cometer suicídio. Bentinho finalmente conta a Capitu a promessa que sua mãe, Dona Glória, fizera de mandá-lo para o seminário. Capitu irritou-se com a notícia, perdeu o equilíbrio e acabou xingando Dona Glória. Mas depois reassumiu o controle de si mesma e traçou um plano para evitar a separação do amigo Bentinho ou do namorado Bentinho, do seu, sei lá o que é, né? Por enquanto nós estamos ouvindo a história pela boca do Bentinho. Ela sugere que Bentinho conquiste José Dias, esse é o plano dela, para que ele o defenda diante de Dona Glória, no sentido de convencê-la a não cumprir a promessa. Para tanto, Bentinho deveria fazer ver a José Dias quem seria o futuro dono da casa. A partir daí, o agregado, olha o plano da Capitu, deveria
tomar seu partido se quisesse, partido do Bentinho, se quisesse continuar como agregado. Mas, em vez de padre, que ideia genial da Capitu, Bentinho estudaria direito em São Paulo. O Bentinho prometeu rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Maria se José Dias arranjasse para que ele não fosse para o seminário. Bentinho comunicou o plano a José Dias, conforme a orientação de Capitu, quando eles estavam no passeio público. O agregado achou excelente a ideia de Bentinho, a ideia de estudar leis, pois viu nela interessado, ambicioso, a hipótese de acompanhar o menino à Europa. Zé Dias prometeu interceder em seu favor junto à mãe. Mas nessa mesma conversa procurou rebaixar o vizinho Pádua, dizendo que os olhos da filha... Mas Bentinho, a propósito, você falou de Capitu? Os olhos dessa menina Capitu são obra do diabo, Bentinho. Em seguida, criou a seguinte imagem para classificar os mesmos olhos. Ele disse para o Bentinho, cara a cara, são assim os olhos dela, de cigana oblíqua e dissimulada. Passados alguns dias, Bentinho quis espiar bem dentro dos olhos de Capitu para ver se a imagem do outro conferia com o real. Mas o que encontrou nos olhos de Capitu foi um fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Quando se livrou do encanto dos olhos da amiga, preferiu classificá-los como olhos de ressaca, sem contudo jamais esquecer a imagem que dos olhos dela fizera José Dias. Em seguida, olha essa cena, Bentinho fê-la sentar de costas para si e de frente para o espelho. Queria pentear-lhe os longos cabelos escuros. Depois que ele os penteou, Capitu jogou bruscamente a cabeça para trás e permaneceu nessa posição até que Bentinho a beijasse na boca. Perceba que ela força o beijo e ele deixa-se levar e beija sem reação nenhuma. Chegou Dona Fortunata, a mãe dela. Capitu recompôs-se depressa e dissimula mais uma vez. Primeiro foi com o prego lá, quando ela escrevia a inscrição, né? Bentinho ficou calado, encostado da parede, sem conseguir disfarçar sua emoção. Despediu-se das duas e vai para sua lição de latim com o padre Cabral. No quarto, sem querer, sem pensar, acaba dizendo com orgulho, sou homem. Depois repetiu a expressão mais 2 vezes. Sou homem, sou homem. Bentinho voltou para a casa de Capitu num dia que não teve aula e tentou roubar outro beijo dela. Gostou, hein? Dessa vez ela recusou, outra vez ela se ofereceu, percebeu? Quando Bentinho desistiu da intenção, depois de muita insistência, Capitu o beijou rapidamente. Olha como ela trabalha e brinca com esse menino aí. Chega o pai de Capitu, mais dissimulação, agora na presença do pai. À noite, Bentinho, conseguindo estar só com a mãe, confessou que não tinha vocação para padre e pediu-lhe que desfizesse a promessa. Embora a Dona Glória desejasse o mesmo para o filho, não atendeu ao pedido e fixou o prazo de sua entrada no seminário, que seria dentro de 2 ou 3 meses. Vai para o seminário. Bentinho encontra-se agora com Capitu no dia seguinte e conta a conversa que teve com a mãe. Capitu ficou irritada com o prazo estipulado por Dona Glória. Ao perceber que Bentinho não se oporia à vontade da mãe, lançou-lhe na cara que ele ainda haveria de batizar o seu primeiro filho com outro homem. Capitu, não faz isso, menino! Essa briga aconteceu à beira do poço, no quintal da casa de Capitu. Bentinho, desesperado com o que ouviu da boca de Capitu, fê-la jurar que só se casaria com ele. Capitu jura 3 vezes, só me caso com você. Eu só me caso com você. Bentinho, eu só me caso com você. Os dois acabam jurando que só se casarão um com o outro. Olha esse juramento. Bentinho aceita a ideia de que poderá então ir para o seminário, mas que não será ordenado padre. Quer dizer, Capitu garantiu que vai casar com ele, então vou para o seminário para satisfazer a promessa da minha mãe. Meses depois, entra para o seminário São José, com a condição de abandoná-lo no fim de 1 ano, caso não se revelasse a vocação espontânea. Esses termos, de caso não revelar a vocação, sair do seminário, esses termos foram negociados entre Dona Glória, o padre Cabral e José Dias, que ainda, malandrão José Dias, alimentava o projeto de acompanhar Bentinho em viagem de estudos à Europa. Bentinho, agora no seminário, passa a visitar a família todo final de semana. Durante sua ausência, Capitu ficou íntima com Dona Glória, que cedo passou a tratá-la por filha, dando-lhe muitos presentes e muita afeição. Bentinho conheceu no seminário um outro jovem, também sem nenhuma inclinação, sem nenhuma vocação religiosa como ele, mas com grande paixão pelo comércio. Esse rapaz veio de Curitiba e se chama Ezequiel de Souza Escobar,
ficaram amigos, ficaram confidentes. Passado algum tempo, Dona Glória ficou doente e depois de 5 dias mandou José Dias buscar o filho, para visitá-la. O agregado foi lá ao seminário, disse a Bentinho que o estado da mãe era gravíssimo. Bentinho, então, visita a mãe e depois de vê-la, entra no quarto e promete rezar 2.000 Padre Nossos se Deus salvasse a vida dela. Arrependeu-se da promessa, porque sabe que suas promessas não têm valor e também não são cumpridas. Mas, felizmente, a mãe se recuperou. Após o restabelecimento da mãe, Bentinho não retornou ao seminário. Foi à missa agradecer a melhora da mãe. Esteve com Sancha, que era amiga e companheira de colégio de Capitu, cujo pai era viúvo e se chamava Gurgel. Voltou para casa e Bentinho teve a boa surpresa da visita de Escobar, que mais tarde ficaria impressionado com a beleza de Dona Glória e também com o seu dinheiro. Escobar, graças à sua fineza, fez-se querido de todos. Dona Glória, com o passar do tempo, foi apreciando a união de Bentinho e Capitu. Bentinho revela novamente ciúmes quando conversava com Capitu e passou um cavaleiro certo dia, num belo cavalo que ia à casa da sua namorada. Esse cidadão passou por ali, olhou para Capitu, como todo mundo faz, e ele ia para casa da namorada. O cavaleiro olhou para Capitu, a Capitu olhou para ele. Ih, Bentinho ficou desesperado, saiu da rua apressado e se recolheu na sala de visitas emburrado. Jura não ir ver Capitu nunca mais e que irá fazer-se padre. Olha o ciúme do rapaz. Bentinho não saiu do quarto, não quer jantar e dorme muito mal. No dia seguinte, alegou dor de cabeça para não ir ao seminário e foi procurar Capitu. Ela achou uma injúria, uma ofensa, o que Bentinho pensou dela depois da troca do juramento. Oh, vale ou não vale o nosso juramento, Bentinho? Está duvidando de mim? Nós vamos nos casar. Confessa não conhecer aquele rapaz, o cavaleiro, e chega a fazer até um gesto de separação, mas Bentinho, frágil, inseguro, pega suas mãos e as beija. Bentinho voltou ao seminário. Zé Dias, numa de suas visitas a Bentinho, ensinou que ele deveria simular sintomas de tuberculose para que buscassem melhores áreas na Europa. Dona Glória já não esconde o desejo de tirar o Bentinho do seminário, só não sabia como liquidar a promessa. Quem vai dar a solução para o problema Bentinho / seminário, sabe quem é? Escobar. A cabeça do rapaz. Ele sugeriu que se financiasse a ordenação de um moço pobre no lugar do Bentinho, cumprindo-se assim a promessa, sem prejuízo do filho de Dona Glória. Foi o que aconteceu. Escobar e Bentinho deixam juntos o seminário. Escobar entra para o comércio, depois de tomar dinheiro emprestado de Dona Glória, e se casou com Sancha. Bentinho, aos 22 anos, bacharelou-se em Direito por São Paulo. Está livre do seminário já. Regressou ao Rio e casou-se com Capitu, numa tarde chuvosa de março de 1865. Passam a residir no bairro da Glória. Depois de, olha a ironia do Machado, até agora no Rio de Janeiro, né? Depois de casadas, Sancha e Capitu continuaram a antiga amizade. Escobar, muito amigo, ajuda Bentinho na sua estreia profissional, fazendo um advogado famoso admiti-lo em sua banca. Arrumou uma colocação. O Bentinho é rico, né? Bentinho é rico. Dona Glória herdou fazenda, fortunas, apólices. Capitu é pobre. Nasce a filha de Escobar e Sancha. Deram-lhe o nome de Capitu em homenagem à esposa do Bentinho. Os casais ficam cada vez mais íntimos. Ambos os maridos revelavam algum ciúme das esposas. Bentinho e Capitu viviam felizes, embora lamentasse a falta de um filho. A filhinha de Escobar já tagarelava e brincava quando nasceu o filho de Bentinho. Foi batizado, em homenagem a Escobar, para retribuir a gentileza, com o nome de Ezequiel, que era o nome de Escobar. 5 anos depois, Ezequiel se tornou um menino bonito, de olhos claros. Gostava de imitar os gestos, os modos e as atitudes das pessoas. Caçoava de todo mundo. Todo mundo ria. E imita a prima Justina e principalmente José Dias, que também frequentava a casa do Bentinho. Ih, rapaz, Bentinho começa a sentir ciúmes de Capitu. Sente-se aflito com qualquer gesto ou palavra dela, até mesmo com sua indiferença. Escobar mudou-se do Andaraí para o Flamengo, fica mais próximo ainda do casal de amigos. Ambos queriam que os filhos crescessem juntos, como Bento e Capitolina cresceram. Os casais visitam-se agora com mais frequência. Bentinho começou a ver no filho as feições do amigo Escobar. Torna-se um homem desconfiado. Bentinho e Capitu vão jantar em casa de Escobar para tratar de um projeto de família, para os 4. Bentinho pergunta se Escobar entrará no mar no dia seguinte. Escobar afirma que sim, apesar do mar estar bravio. Na hora da despedida, Bentinho volta a falar com os olhos a Sancha e a mão dela aperta muito a dele, demorando-se mais do que de costume. A Sancha, esposa do Escobar. Bentinho, tudo na cabeça dele, hein?
acha que ela, Sancha, o deseja sexualmente. Veja o comportamento malicioso dele. Na manhã seguinte, Escobar, dito e feito, foi mergulhar nas águas de ressaca do mar. Morreu afogado. Durante o velório, Bentinho notou que muitos homens e mulheres choravam, menos Capitu, que amparava a viúva Sancha, e parece vencer-se a si mesma. Na despedida do corpo, supôs que Capitu chorara e mirara o defunto de um modo especial. Olho nesse texto. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou, emocionou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a Sancha, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio da confusão, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver. Ele falando, Bentinho falando, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Em frente, as minhas, diz ele, cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou as depressas lágrimas, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a tinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, Escobar, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Bentinho concluiu daí que ela fora amante do amigo e que Ezequiel era definitivamente filho do outro e não seu. Apesar disso, Bentinho proferiu um discurso à beira da cova de Escobar. Numa sexta-feira, ele pensou em suicídio. Ai, Bentinho, não consegue dormir por causa da ideia que teve. Janta fora, foi ao teatro. Sabe o que ele foi assistir? A peça Otelo, logo Otelo de Shakespeare. O último ato faz Bentinho pensar que Capitu deveria morrer, não ele. De volta a casa, Bentinho volta a pensar em suicídio. Resolve esperar Capitu e o filho saírem para a missa para dar seguimento ao plano. Colocará a droga no café do menino. Ouve a voz de Ezequiel no corredor. O menino entra, corre para ele, chamando-o de papai. Bentinho recua. O primeiro ímpeto de Bentinho é correr para o café e bebê-lo. Mas outro impulso, ele queria suicidar-se, né? Mas outro impulso conduz a perguntar ao menino se ele já tinha tomado café. Ao texto. Chamem-me, diz Bentinho, embora assassino. Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso, quer dizer, o primeiro foi ele se envenenar, ele próprio. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai. Vou à missa com mamãe. Toma outra xícara, meia xícara só. E papai, eu mando vir mais. Anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara tão trêmulo que quase a entornei, quase a derramei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai, papai, exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. Ao levantar a cabeça, Bentinho deu de cara com Capitu, que lhe pede explicações. Papai, não sou seu pai. Bentinho diz que há coisas que não se explicam. Ela insiste para que ele conte, sob pena de pedir a separação. Capitu vai à missa. Na volta, ela disse que a separação era indispensável e que estava às ordens de Bentinho. Bentinho encontrara uma solução melhor. Diz que tudo já estava pensado, conversando com Capitu, e decidido. A ideia é levar esposa e filho para a Europa. Foi. Deixou-os na Suíça. Voltou sozinho para o Brasil. Nesse espaço de tempo, Capitu escreve cartas, que são respondidas breve e secamente por Bentinho. Um ano depois, Bentinho embarcou, mas não foi ao encontro da mulher e do filho. Na volta, inventou notícias da mulher para que os que perguntavam sobre Capitu. Morreu Dona Glória. Bentinho manda escrever em sua sepultura apenas uma santa. José Dias vai morar com Bentinho. Tá vendo? No começo da história, esse aí que está com ele. Já na Casa Nova, um dia Bentinho recebe a visita de Ezequiel, que voltava para o Rio de Janeiro. Ezequiel é o filho. Fez com que ele esperasse uns 10 ou 15 minutos na sala. Depois pensa que deve abraçá-lo. Falar-lhe na mãe que morrera, que estava enterrada na Suíça. Texto. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas mirando o busto de Massiniça pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor. Não obstante, ouviu meus passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo.
Trajava a moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de preto. Sentamo-nos. Bentinho domina a emoção. Conversam durante o almoço. Estiveram juntos durante 6 meses. Ezequiel, que era arqueólogo, comentou um belo dia sobre uma viagem científica à Grécia, ao Egito e à Palestina, que combinara com 2 colegas. Bentinho prometeu arrumar o dinheiro para a realização da viagem, mas deseja mesmo que Ezequiel contraia lepra. Ezequiel fez a viagem, não morre de lepra, como desejara o pai, mas de uma febre tifoide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Bentinho habituou-se à solidão. Quanto a amores, limitou-se, depois de viúvo, a relações superficiais com prostitutas, e nenhuma delas, diz ele, fez com que ele esquecesse de sua primeira amada, a sua Capitu. Vamos a um texto que encerra a narrativa. Agora, por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração, Capitu? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum incidente. Em frente. Mas eu creio que não. E tu, leitor, concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta está dentro de uma casca. É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos a saber, que a minha primeira amiga, Capitu, e o meu maior amigo, Escobar, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Vamos agora à história dos subúrbios. Depois de tudo isso, você estará se perguntando, afinal, Capitu é culpado ou inocente? Você viu que a fala final do Bentinho? Minha maior amigo, meu amigo, para me trair. Houve ou não adultério? Quem responde são os críticos. Para Silviano Santiago, aspas, não há como ter certeza da culpa de Capitu, mas diz que Bento, ex-seminarista e advogado, articula narrativa para condenar a mulher. Diz ele, não está nela, mas nele o problema. Bento toma o verossímil, aquilo que pode ser verdadeiro, por verdadeiro. Daí a razão de sua falaciosa, enganosa narrativa. A verdade a ser buscada está no próprio narrador. Para Frederico Barbosa, outro interessante crítico, ele diz, aspas, na verdade o que interessa atentar neste romance de Machado é a essencial ambiguidade que o estrutura. E mais importante do que listar os argumentos a favor ou contra o adultério de Capitu é perceber o processo de construção da suspeita de Bentinho. O que se pode afirmar pela leitura crítica é que o narrador montou a narrativa de modo a fazer caber na Capitu de Mata-Cavalos a Capitu adúltera da Praia da Glória e soube fazer dessa hipótese uma conclusão certeira, que, de algum modo, talvez lhe alivie a culpa. Em síntese, gente, vamos trabalhar com a ambiguidade. Quem quiser encontrar adultério na leitura de Dom Casmurro, encontrará. Quem não quiser, não vai encontrar. Quer dizer, é bom lembrar que quem narra é o Bentinho, articulou tudo, ele armou todo o processo para dizer que ele foi traído pela esposa e pelo seu grande amigo. Tá bom? A ambiguidade. Grande abraço. Chegamos ao final dessa análise. Até nosso próximo encontro. Tchau.